Vocês não se contentam com as amizades de vocês? Ai, porque eu quero muito namorar, eu preciso de um namorado, eu preciso. Sempre que eu escuto isso sair da boca de alguma menina, eu fico, por que você precisa? Gente, às vezes, de fato, bate uma carência. Você fala, ai, queria um namoradinho, assim, um domingo à noite. Mas, assim, você precisa. Agora, um relato pessoal aqui. Eu conheço uma menina que ela era desesperada pra namorar. Tipo assim, não era por um garoto específico. Ela precisava namorar porque ela se sentia sozinha. A insegurança, o nome. Ela começou a namorar o primeiro menino que apareceu e dava um pouquinho mais de atenção pra ela. E, gente, ele trata ela que nem lixo. Lixo. Ela e um pedaço de bosta na cabeça dele, eu acho que é a mesma coisa. Aí eu fico pensando, por que as pessoas ficam nessa neura de precisar ter um amor romântico, assim? Porque ela não se satisfaz com as amizades dela, com a família, sei lá. Gente, amigo pra mim é tudo. Tipo assim, eu sinto que as minhas almas gêmeas são as minhas amigas, assim, as mais próximas, sabe? Então, por que você precisa de um namorado? Sabe, a pessoa fica se sentindo mal, fica triste por causa disso, porque ela não acha ninguém. Se você tem, tipo, 40 anos e tá sozinho e tá a fim de formar uma família, é uma coisa. Agora com 20... Ai, gente, eu não tenho paciência, de verdade, não tenho. Sabe o que eu desejo pra pessoas assim? Que fique sozinha pra sempre. Beijo. Desespero da mulher que precisa ser amada e aceita por homens a qualquer custo. Eu sei que a gente já tá cansada desse papo de pick me girl e que a gente até banalizou um pouco esse termo, mas eu queria trazer uma outra perspectiva sobre isso. É claro que toda pick me esconde alguma coisa por trás, uma necessidade, uma carência de amor, uma carência de atenção, principalmente atenção masculina. Ou seja, a vida dela depende de ela agradar homens. Tive muitas ramificações. Tem pick me aqui no TikTok que dá conselhos pra mulheres se tornarem independentes de homens e disfarça isso com eu quero o seu bem. Aí já tem a pick me que dá conselho pras mulheres serem infelizes no relacionamento e falam que todas as mulheres estão refutando ela, na verdade estão defendendo o macho. Quem tá se amparando por pesquisas científicas inválidas que justificam o comportamento de um homem é ela. Aí tem a pick me bolsonarista, tem a pick me adolescente, enfim, tem pick me de tudo quanto é tipo. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre esse desejo desesperador que essas mulheres têm muitas vezes de serem aceitas pelos homens. E eu não culpo a maioria delas, porque a gente é socializada desse jeito. A gente é socializada para agradar homem em qualquer nível. Desde as revistas da Capricho, lá na adolescência, até o conteúdo da internet, até a forma que você tem que se vestir, o estilo que você tem que adotar, o rosto que você precisa ter. A mulher, em tese, precisa se adaptar a tudo que um homem deseja e precisa. Por isso que homens que lidam com mulheres que não se adaptam aos seus desejos ficam tão revoltadinhos. Porque eles estão muito acostumados com tudo ali na mão deles, né? Também super acostumados a desumanizar uma mulher. Aos 22 eu não acho que era pique, não. Mas eu me emboldava em alguns lugares, principalmente no lugar corporativo, pra caber naquele ambiente majoritariamente masculino e agradar aquelas pessoas. E hoje, minha filha, que isso veio de uma certa maturidade e aprendizado ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu fui entendendo que meu espaço não precisava ser assim e que eu podia dominar quem eu era e não ceder pra esse tipo de coisa. Dentro do mercado corporativo, como na minha vida social, como nos meus relacionamentos. Fui entendendo de verdade como outra mulher não é a minha inimiga. Inclusive, se ela for minha aliada, vai ser muito melhor pra todos nós. Eu sei que parece um papinho clichê de feminismo e tal, mas é real, gente. Desde que eu desenvolvi um networking com mulheres, entendi que se a gente quiser reivindicar por alguma coisa, ou que se a gente quiser se ajudar, a gente vai se ajudar. Nem toda mulher é legal, você não precisa ser amiga de todas. Porém, você, pick me, tem que ter um pouco mais de discernimento ao falar de outras mulheres como se elas fossem um bicho de um zoológico, como se elas fossem um animal peçonhento. Porque deixa eu te contar uma novidade, você também é mulher. Para de ser desesperada, tá? Ninguém gosta de pessoas desesperadas. E aí, isso é um ciclo vicioso, porque você acha que ser desesperado vai fazer a pessoa que você quer ter a sua atenção. Mas, na verdade, é justamente o contrário. É tipo... Eu vi um vídeo do meio no TikTok falando isso, eu achei muito bom. É tipo um Uno, o reverso, sabe? É um ciclo, uma roda, porque você tá desesperada por aquela pessoa, obcecada, né? Óbvio, porque você não tem uma coisa melhor pra fazer da sua vida, a não ser obcecado por outra pessoa, que muito provavelmente é mediana. Então, assim, a energia que você está gastando obcecado por outra pessoa, você podia ser obcecado por você mesma e ser infinitamente mais autoconfiante, mais inteligente, mais gostosa, enfim. Mas aí você fica desesperado por essa pessoa, porque obviamente você tá carente e não é autoconfiante, e essa pessoa simplesmente se afasta de você, porque ninguém quer uma pessoa que fica se arrastando pela outra. Já pararam pra pensar no conceito de marcas? Um vendedor que fica te ligando, te enchendo o saco,
você poderia estar até interessado no produto, mas a pessoa enche tanto o saco que você fica tipo, velho, não quero, sabe? E se eles estão insistindo tanto pra vender, sei lá, né? Não deve ser uma coisa tão boa. Agora, outras marcas famosas, tipo Prada, ela fica te ligando, vem aqui comprar uma Prada. Coca-Cola, vem aqui comprar uma Coca-Cola, sabe? Dior, ei, por favor, compra meu gloss aqui. Não, porque essas marcas têm seu valor e elas sabem disso. E quem é que compra? Quem tem o poder de compra, meu amor. Não é qualquer pessoa que compra Gucci, sabe? Então esse é o ponto que você precisa pensar com relação a você. Eu tenho valor, mas para isso você precisa se dar valor, se cuidar, se tratar bem. Porque se você não fizer isso, meu amor, ninguém vai fazer por você. Então você estabelece seu valor. E a partir disso, tipo, ok, eu sou gostosa, eu cuido da minha vida, eu estudo, eu trabalho, eu foco em mim, eu faço minha skincare, eu durmo bem, eu descanso, eu faço coisas prazerosas, eu tenho muito prazer em estar só. E aí, uma pessoa de valor também, que valoriza essas coisas, vai saber valorizar você. E aí você vai entender que você não precisa ficar correndo atrás de migalhas, sabe? E você vai ser uma pessoa de alto valor, e uma pessoa de alto valor vai encontrar você. E quando isso acontecer, aí você vai entender do que eu tô falando. Tipo, só testa. E aí quando isso acontecer, você vai se dar conta de que você não precisava ter passado por todas as humilhações que você passou na sua vida. Quer ficar rebaixando outra mulher, quer ficar falando mal, quer ficar causando intriga, gente, simplesmente não façam, fujam. Gente, se eu fosse homem e quisesse crescer na internet, seria muito fácil. É só falar de mulher. É muito simples, porque mulher tem autoestima desse tamanhozinho aqui, ó, extremamente frágil. E homem também tem, né? Tem muitas mulheres que fazem o seu conteúdo em cima de falar de homem. E os homens comentam e tal, tem os famosos pílulas vermelhas, né? Só que a mulher, é muito fácil você vir pra internet e falar assim, não, porque o corpo da mulher rica, não, porque se você é mulher bonita, porque a mulher songamonga, a mulher que não sei o quê. E se vindo de um homem, mais ainda, porque a mulher ela tem uma necessidade da validação masculina. Então, vindo de um... Isso se esse cara, depois, não vai vender um curso de como fazer a mulher ter autoestima, de como fazer a mulher deixar de ser songamonga. Gente, é tão simples. Gente, as mulheres estão muito desesperadas para arrumar homem hoje em dia. Eu sou a cupida do TikTok e vocês sabem o que eu tenho. A live de namoro e o grupo de namoro e formo um montão de casais aqui nessa plataforma. Eu vou falar uma coisa, eu nunca vi uma geração de mulher tão desesperada na minha vida. Tem mulher que é assim, vai lá, paga a taxinha, né? Entra no meu grupo. Em menos de 2 horas, 3 horas, manda mensagem assim, cupido, então... vou sair do grupo, não encontrei ninguém no meu perfil. Gente, tem grupo meu que tem 200 pessoas. Tem grupo que tem 100. Em 2 horas você conseguiu conhecer, analisar todos os participantes do grupo, mapear comportamento. Você conseguiu fazer tudo isso em 2 horas? Então, amor, vamos conversar que eu preciso dessa sabedoria na minha vida. Ontem eu falei isso para uma participante no grupo. Eu falei, mulher, tenha misericórdia. Dá para entender porque tem gente que tá solteira que há tanto tempo. Tô solteira há 5 anos. Ninguém aguenta. Agora 6 horas da manhã, agora é o quê? 7h57. Tava me arrumando 6h26. Tinha mulher me ligando, desesperada. Já paguei, quero entrar. Oi, tô tentando contato, preciso falar com alguém, dá pra me responder? Falei, gente, se num grupo de namoro a pessoa tá mandando isso, imagine pra um macho. Por isso que os homens não estão aguentando vocês, gente. Que é isso? Calma. Respira. Porque senão fica insuportável conviver. Entendeu? Seja mais leve, seja mais tranquila. Tem outras que entram, graciosas, conversam no grupo, batem papo. Daqui a pouco encontra o amor. Agora essas que parecem tão desesperadas, fica lá. Ué, gente, que é isso? Fica calma, tá bom? Vamos devagar, relaxa. Entra no grupo, todo dia entra gente nova. Tem vários casais se formando. Respira, seja leve para atrair coisa boa. E você que ainda não entrou no meu grupo, aproveita que esse mês está em promoção por causa do meu aniversário. De R$ 39,90 por R$ 19,90. Manda eu quero aqui no vídeo.
e entra hoje. Só não fica me ligando 6 horas da manhã, pelo amor de Deus, eu vou bloquear. Gente, tem uma coisa que eu nunca entendi, que é a pessoa que fica ativamente atrás de se relacionar. Onde tudo e todas as pessoas que ela conversa viram uma oportunidade de relacionamento potencialmente. Eu falo que eu não entendo, é porque não é que tá errado, certo? Mas é porque eu sempre fui a pessoa que não procura por relacionamentos, né? Na minha época de solteira. Eu só sabia que eventualmente ia dar certo, mas eu não ficava procurando coisa onde não tem. Tipo, qualquer cara que eu conversasse viraria um potencial namorado ou criaria esperanças em mim, sabe? Tipo, não era assim. Eu realmente não procurava. Eu só vivia minha vida sabendo que eventualmente eu ia encontrar a minha pessoa e pronto. Pra não dizer que eu não fazia nada, né? Eu orava porque sou uma pessoa cristã, né? E queria entregar meu relacionamento ao Senhor. Eu também não ficava criando expectativa ou esperança em qualquer pessoa que eu conversava porque eu não estava desesperada. Agora, assim, muito importante também é que se você é que nem eu, acho que é muito bom você também ter um crivo alto pro que você deseja ter, né? Então, beleza, tô aqui de boa, surgiu um cara, tô interessada, mas ele atende o que eu quero para mim? Porque, gente, não é a pessoa que vai definir, não, é você. Então, quando chegou o meu namorado, que hoje é marido, né? No momento, eu não tava na busca, eu tava tranquila, vivendo minha vida. Surgiu o interesse, a gente começou a se aproximar e na hora de ter uma definição, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu comecei a avaliar se ele já tinha ou se ele poderia ter as coisas que eu precisava no relacionamento. Então, assim, amiga, não fica muito desesperada, não, que vai dar tudo certo, sabe? Eventualmente, a pessoa certa vai chegar. Você tem que ser intencional, claro, né? Mas também não precisa ficar super encantada com qualquer pessoa que passa na sua rua. Enquanto você está sozinha, né, no seu tempo de espera, invista em você, né? Aprenda a ser uma solteira feliz. Sua vida não depende de outra pessoa pra ser feliz também, né? Fique em paz, sabe? Entenda exatamente o que você quer e o que você não quer. Porque, assim, quando surgir a oportunidade e a pessoa, você vai ter o direcionamento certo pra definir o que você merece e o que você não merece. Beijo! Gente, voltei de viagem agora e comecei a pensar... Lá eu comecei a pensar muito numa coisa. Eu conheci muita gente, conheci muito homem. E primeiramente um homem chegou pra mim e falou... Um homem não, é tipo um grupo de homens. Veio, eles estavam conversando e tal. E aí eles começaram a falar o quanto tá fácil ficar com mulheres. Que antigamente eles tinham que fazer muita coisa pra conquistar uma mulher, pra sair com uma mulher, pra ir num date com uma mulher e tal. E que hoje em dia eles não precisam nem de date, eles não precisam fazer nada. Porque eles sentem que as mulheres estão desesperadas pra achar homem. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, puta, nossa, pode ser que seja real. Porque eu vejo que tem muita mulher reclamando. A gente reclama mesmo o tempo inteiro, né? De homem, de como tá difícil achar um homem e tal, nananã. Só que eu comecei a ver que não era só nesse grupo. Por um lado, eu comecei a pensar, tipo, acho que esses caras são meio estranhos, meio, sei lá, machistas. Mas eu comecei a ver que em todas as rodas ali de homens que eu entrava e eu conversava, eu tentava puxar esse assunto pra ver se todos achavam isso a mesma coisa que esses caras estavam falando. E, cara, é bizarro, porque todos pensam dessa forma agora, parece, sabe? Todos estão nessa coisa de, tipo, é muito fácil, tem muita mulher aí, então estão todas desesperadas pra encontrar alguém. E então eles estão, tipo assim, eles escolhem quem eles querem, sabe? Só que, ao mesmo tempo que eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar sobre mim. Que se fosse um tempo atrás, sei lá, acho que uns 3, 4 meses atrás, eu era esse tipo de mulher. Eu tava fazendo esse tipo de coisa, eu tava reclamando muito. Que não tinha homem e tal, que eu tava me sentindo num limbo e tudo mais, e realmente eu pensava isso. Só que chegou uma hora que eu parei de pensar, que eu parei de me importar com isso e parei, sei lá, foi automático, assim, sabe? Não foi nada que eu virei e falei, não, eu quero parar de pensar nisso, não. Eu só parei. E, cara, as coisas mudaram tanto, sabia? E aí eu comecei a pensar isso nessa viagem. Eu falei, nossa, as coisas mudaram muito pra mim. Quando eu parei de pensar nisso, quando eu parei de querer um relacionamento, quando eu parei de querer encontrar alguém, sabe? E eu fiquei pensando muito nessa viagem também, que eu nem sei se eu quero um relacionamento aqui agora, nesse momento que eu tô vivendo a minha vida. Eu tô tão feliz, eu fiz uma viagem que eu conheci tanta gente, eu fiz tanta coisa, que não sei se cabe um relacionamento na minha vida agora, sabe? Acho que eu não sei se eu conseguiria aproveitar o que eu tô tendo agora, o que eu tô vivendo agora, se eu tivesse um relacionamento. Então eu acho que quando as pessoas viram pra gente e falam, tipo, ah não, porque quando você menos esperar, não sei o quê. E eu acho que é realmente isso, sabia? Porque não é quando você menos esperar, é quando você estiver preparada realmente pra ter alguma coisa com alguém, sabe? Porque eu acho que, inclusive, agora, as relações que eu ando tendo, eu tô muito tranquila, eu não me importo mais. Tipo assim, eu não fico pensando, será que ele vai mandar mensagem? Será que ele vai me chamar pra sair? Ai, não me mandou mensagem, então ele é um idiota. Ai, não, ele fez isso. Não, eu não penso mais nisso. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito autossuficiente do que eu sou. Eu não preciso de estar em um relacionamento pra ser feliz, muito pelo contrário. Que hoje eu me vejo muito mais feliz de quando eu estava em relacionamento. Talvez também porque eu tenha tido relacionamentos péssimos, né? Óbvio. Mas eu acho que a gente tem que estar muito preenchida pra gente entrar num relacionamento. Porque senão a gente só fica preenchendo com um relacionamento. E aí quando você termina, minha filha, você tá ali sozinha, dentro do seu próprio vazio que você não conseguiu preencher na época que você devia ter preenchido, entendeu? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressa de entrar em relacionamento, sabe? Porque às vezes isso é um tiro no pé. Gente, de onde os homens estão tirando que as mulheres não estão encontrando homens pra assumir elas? Alguém me explica isso, porque a única coisa que eu tô vendo é as mulheres não suportando os homens e largando eles.
Então esses caras que estão falando que as mulheres estão sendo largadas, que mulheres? Eu não tô vendo nenhuma mulher sendo largada, eu tô vendo mulheres largando, terminando casamentos. Entendeu? Vendo mulheres falando, caraca, fiquei com um cara, mas, pô, o cara não trabalha, não estuda, é só sexo. Tá ligado? Tipo assim, eu não tô vendo essas mulheres não sendo assumidas. Mulheres querem ser assumidas e não estão sendo assumidas. Eu tô vendo mulheres que realmente estão simplesmente só se relacionando sexualmente com pessoas que elas sentem atração porque elas não veem futuro com aquela pessoa, porque o cara não é alguém admirável o suficiente pra ela querer ter uma relação. Então, sei lá, os caras, eles acham que ficar reproduzindo essa frase em larga escala, tipo assim, os caras não querem assumir. Que cara não quer assumir? Eu tô vendo mulher nenhuma querendo entrar numa relação. Tanto é que a galera tá aderindo ao celibato pelo quê? Porque não estão sendo assumidas? Não, elas estão aderindo ao celibato porque elas não estão vendo homem bom o suficiente pra elas se relacionarem. Vocês estão doidos? Ninguém tá fazendo o movimento 4B porque, ai, ninguém quer assumir a gente, então agora a gente também não vai mais fazer sexo com vocês. Não, o movimento 4B consiste no quê? No cara não tá tendo homem bom o suficiente pra gente. Vamos ficar sozinha, porque, honestamente, a admiração é o primeiro requisito pra gente sentir desejo sexual em vocês. Se a gente não consegue ter um mínimo de admiração pra poder ter uma coisa tão mínima que é, né, um vucu-vucu, é melhor ficar sem fazer vucu-vucu com ninguém. Você entendeu? Mas para, não tem homem nessa situação de nada, não tem homem querendo assumir mulheres assim ou assado. Tem mulheres que não estão querendo mais se relacionar com homens, porque tá vendo que a conta não compensa, a conta não fecha, entendeu? Que o desgaste é muito grande, que a gente é muito mais feliz sozinha. Entendeu? Então não existe isso de mulher que o cara não quer assumir. A gente tá pouco se fu pra todos vocês. Mais ainda pros que pensam e falam esse tipo de coisa, tá bom? Gente, eu vou falar uma coisa que tá me incomodando há muito tempo. Que é o desespero das mulheres em relações amorosas. Eu acho que é mais do que normal a gente querer achar alguém. A gente querer até estar numa relação. Se a gente já está, querer fazer ela dar certo. É muito mais fácil falar sai daquilo que tá ruim do que manter. Eu concordo com tudo isso. Mas eu trabalhando hoje com mulheres e com dependência emocional, conversando com muitas amigas, converso com mulheres, né, todos os dias no meu trabalho, eu, assim, fico em choque com o desespero das mulheres as que estão solteiras em ter um relacionamento e o que elas se submetem para estar numa relação, para entender o outro, para se humilhar, tentar justificar erros do outro. E as que já estão em relacionamentos, muitas estão muito infelizes e achando que aquilo é, assim, o fim do mundo, que não vai achar outra pessoa. Putz, eu já tô há 5 anos na relação. Tipo, principalmente quem namora. Assim, eu sei que 5 anos é muita coisa. Eu sei que a gente não quer desistir daquilo. A gente ama uma pessoa, mas... Gente, vocês esquecem do princípio básico que namorar, por exemplo, é um teste. Não é uma promessa eterna, não é um matrimônio, não é um casamento. E aí eu vejo mulheres que, assim, ficam em relacionamentos horrorosos. A custo de quê? Ah, porque eu já tô há 5 anos. Ah, porque eu tô chegando aos 30. Ah, porque a sociedade falou. Ah, porque ele é o bonzinho. Mas, tipo, você nem gosta mais do cara. E aí você tá aí se prendendo e perdendo tempo da sua vida em conhecer, tipo, talvez a pessoa certa. Ou até mesmo, você deixa esse cara de plano B só porque a tua carência diz mais alto. Porque você tem medo de ficar só. E aí eu venho lembrar vocês, assim, a nossa vida tem tantas outras áreas além de um relacionamento, que sim, gente, eu não tô sendo hipócrita, todo mundo quer achar alguém legal, não tem problema nisso. Mas, assim, você lembra que você tem saúde física, você tem saúde mental, você tem autoconhecimento, você tem parte intelectual para se desenvolver, saúde física, a tua família, a tua fé. Só aí foram, sei lá, 7 exemplos que eu dei. E você focada só num cara que, tipo, nem quer nada com você. Ou um cara que já não tá mais fazendo bem pra você. Você tentando justificar e segurar isso com todas as forças da tua alma. E gastando uma energia mental, física, psicológica. Pra quê? Tipo assim, me dá desespero. Assim, essa semana acabou que tantas mulheres e amigas vieram me falar algumas situações que eu falei assim, gente, tipo, não é possível. Então, assim, eu tô desabafando mesmo.
Porque é desesperador o desespero das mulheres. Parece assim que... E não é uma questão sobre idade. Não é uma questão sobre maturidade. Não. Todos os lados estão assim. E eu não sei se isso é porque a gente não aprende a se relacionar, as mulheres não aprendem a estudar relacionamento, não aprendem a ter a sabedoria básica de relacionamento, que inclusive eu também não tinha, estudei tudo do zero e foi assim que eu melhorei as relações que eu tive, ou até o momento que eu tô agora solteira de novo. E é isso que eu tento ajudar as mulheres, trazer lucidez na vida delas, né? Então, assim, às vezes você só precisa de alguém que pegue na sua mão, te fale a verdade e mostre assim, cara, você tá sendo muito chata. Cara, você tá perdendo tempo. Cara, você não está nessa relação sozinha. Por que que você tá tentando insistir sozinha? Então, assim, se quiser conversar, se quiser ter uma amiga, se quiser ter uma conselheira, eu tô aqui. Mas eu tô aqui pra te falar a real. E se você não conseguir falar a real, ou ouvir a real, eu lamento por você. Porque é desesperador o que você tá vivendo. Beijos.